Agora, pensando em cima do que você está falando, né? Exatamente porque de repente a família deixa de ter importância maior e a sociedade de uma forma geral começa a ter importância para esse pré-adolescente, como você está falando, talvez, será que de fato a família não está preparada para entender essa inversão? Então, a família, muitas vezes, ela se sente perdida. E ela não sabe como fazer, porque os amigos, a mídia estão ensinando tudo contra valores. Aquilo que a família gostaria que acontecesse em relação a bons sentimentos, a honestidade, a cumplicidade, solidariedade, confiança, valores que a família gostaria de estar agregado, esses amigos, a mídia principalmente, agem em forma contrária. E muitas vezes, por ser aceito nesses grupos, eles vão por conta dessas coisas fora que eles escutam, né? E aceitam para a vida deles como verdade. E aí os pais ficam sem saber como agir. Então, antes de eu fazer essa pergunta aqui, eu vou colocar aqui uma situação que a gente pesquisou bastante. Uma tese de doutorado de uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso por volta de 2000 mais ou menos, ela apresentou a seguinte tese, né? De que é possível você conhecer os dados referentes à criança, né? A convivência dela, e estabelecer essa convivência a partir de um determinado momento durante a gravidez, né? E aí a gente teve a oportunidade de ter acesso a algumas informações que demonstram isso. Aí eu pergunto, desde quando de fato o bebê, na sua opinião, começa a interagir com o meio onde ele viverá? Gosto muito de falar. Bom, sobre isso eu gosto muito de falar. Por quê? Porque tive na minha profissão, tive a oportunidade de estudar muito sobre esse assunto. Eu sou de um tempo que quando o nenê nascia, a mãe colocava faixa, depois colocava uma fralda, um coelho, e depois colocava os bracinhos do neném assim e uma manta. Coloca charuto, colocava-se esse neném no berço, podia entrar muita gente no quarto, tinha que ser meio na penumbra, porque achavam que o neném estava ali num tempo de espera, né? Estava amadurecendo ali, né? Então, à medida que a gente foi fazendo estudos, o Jean Piaget ajudou muito nesses estudos, foi a pessoa que melhor soube colocar as etapas de desenvolvimento da criança. Partindo daí, a gente começou a entender que o nenê, quando ele está lá no berço e que a mãe dá um chocalho para ele e ele joga esse chocalho no chão, a mãe vai, pega, dá para ele, ele joga de novo, a mãe acha que ele está fazendo isso porque ele está fazendo birra. Ele não está. Ele está esperando ver o barulho que vai fazer a hora que ele jogar de novo. Nessa hora, a gente já entende que já está acontecendo aqui dentro do cérebro dele pequenas sinapses, que são os encontros neuronais, que já estão fazendo com que ele se prepare para um desenvolvimento que vai a cada dia. E é ali no berço que tudo começa. Sim. Quando a mãe canta, quando a mãe conta história, no banho, enquanto está dando banho na criança, todos são momentos em que a criança tem oportunidades de aprender. E isso aí revolucionou tudo, porque antes achavam que a criança só iria aprender depois dos 6 anos, 5 anos, que até lá era só deixar ela dando comida, não deixando faltar nada, que estava tudo certo. Agora nós sabemos que nessa fase aí, 6, 7, 8 anos, a personalidade dela já está quase que estruturada. Então, o investimento hoje é de 0 a 7 anos, que é o período de maior assimilação dessas redes cerebrais, as redes neuronais. Então, hoje em dia, tudo mudou, né? Hoje em dia, há grandes investimentos na educação infantil, porque se entende que é nessa idade, de 0 a 6, 7 anos, que tudo acontece. A criança que aprendeu a cantar pequenininho,
ela vai ter facilidade depois. Se ela tocou um instrumento, mesmo que demore 10 anos, ela vai ter mais facilidade, que demore 20 anos. Se ela desenvolve, que a gente chama de janelas de oportunidades, né? Tudo que foi desenvolvido nessa fase de 0 a 7, com certeza ela vai ter mais facilidade depois. Por quê? Porque esse desenvolvimento que foi feito, essas sinapses que foram feitas no cérebro, perduram para a vida. Eu vou contar uma história aqui para poder ilustrar o que a professora está falando, né? Eu tenho um amigo que hoje ele trabalha na NASA, na Agência Espacial Norte-Americana, né? E é um brasileiro, né? E está lá na NASA. E por que ele está lá na NASA? Porque desde muito cedo, né? E ele tem uma história particular. Ele veio de uma família que abandonou ele quando criança, e depois ele foi adotado por uma família. E aconteceu uma coisa muito engraçada, né? O casal que iria adotar eram de pele clara e queriam ter adotar um filho que tivesse a pele clara. Então foram procurar em vários lugares e foram a um orfanato. Chegaram lá, a hora que eles entraram no orfanato, um garoto que estava lá no fundo, né, bem distante da onde eles estavam, olhou para a mulher e gritou assim: mamãe! E a mulher tomou um susto, né? E ele tinha uma particularidade, ele era negro, né? Negro total, assim, né? E a mulher tomou um susto, né? Tinha combinado uma coisa com o marido e o menino começou a falar e chamar, para que ela, chamando a atenção dela para ir até lá. Ela foi com o marido e quando chegou próximo do berço, o menino não se fez de rogado, abraçou ela de um lado e abraçou e falava: mamãe, papai, mamãe, papai. Aí não teve jeito, ele foi adotado, né? Foi adotado. E esse garoto, desde muito cedo, era um virtuoso, vamos dizer assim. Ele pegava aparelhos de rádio, desmontava inteiro os aparelhos de rádio e montava tudo sem deixar faltar nada. Aos 4 anos ele ouviu a mãe era pianista clássica, ela tocava na sala, né? Tinha um piano, tocava na sala, ele ouvia. Quando ela saía de lá, ele ia lá e tocava exatamente o que ela tinha tocado com partitura, e ele sem ler a partitura, nem sabendo o que era aquilo. Então, quando a Leda fala exatamente desse aspecto, são essas situações que de repente a gente não presta muito atenção, né? E tem uma característica importante, porque ele não esqueceu jamais aquilo. Quando ele cresceu, ele se tornou engenheiro eletrônico, depois engenheiro aeroespacial, e hoje está na NASA. É um funcionário graduado numa determinada área da NASA, exatamente porque desde muito cedo desenvolvia todas aquelas características, para ilustrar de repente o que a gente está falando, né? A gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, quem aprendeu a escrever em máquina de escrever e depois de um determinado tempo foi para o teclado do computador, tem mais facilidade. Sim. Porque exercitou. Quem andou muito de bicicleta e ficou um tempo sem andar, o dia que sobe na bicicleta, não perde aquela habilidade adquirida, principalmente se essa habilidade foi tomada um gosto quando era pequenininho, né? Sem dúvida. Então ainda a importância da gente poder de repente estar percebendo isso, estimulando todas essas situações para com os nossos filhos, né? Que de repente isso pode ajudá-lo e ajuda também as pessoas a entenderem